o Sócrates foi melhor do que o Zico. E o Sócrates foi melhor do que o Zico. E não importa o que as pessoas falem, o Sócrates foi melhor do que o Zico. O Sócrates foi genial. Mas genial no sentido literal da palavra. O Sócrates foi o jogador mais genial que apareceu no futebol. O Sócrates é diferente de tudo aquilo que você já viu. Diferente do Raí. O Raí eu acho que é mais semelhante ao Zico. O Raí é um craque. Foi um craque. O Sócrates foi mais do que isso. O Sócrates tinha magia, tinha encantamento, tinha fascínio, tinha facilidade. A bola gostava dele, ele gostava da bola. Tudo ali funcionava. Não era atleta. O Sócrates era um cara que sabia transformar aquilo em movimento. E tudo, ele regia aquilo. Então, quando alguém vira pra mim e fala, o Zico foi melhor. Não. O Zico foi um puta craque. Mas um puta craque foi o Romário, um puta craque, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho. Cara, o Neto, o que tem de craque na história é um absurdo. Tô falando de gênio. O Sócrates está naquele patamar que tá o Garrincha, entendeu? Que tá um Cantona, entendeu? Que tá o Zidane. É um outro patamar de futebol. E pouquíssimas pessoas conseguem ver isso. E aí, nesse ponto, eu me dispo do meu corintianismo, né? Eu acho que não é o fato de você ser corintiano ou não, é o fato de você apreciar futebol. E o Sócrates era ver o Sócrates jogar era só quem viu sabe, e só quem entendeu o Sócrates fora do campo consegue dimensionar o tamanho daquele cara, né? Ou um cara que subiu, um cara que criou um movimento de democracia. A gente estava em plena ditadura militar. O Zico jamais faria isso. E eu falo, craque não é só o cara que domina a bola e faz gol. O craque é o cara que muda o jogo, né? E esse cara é o Sócrates. Então, quando alguém vira para mim e fala, não, porque o Zico foi melhor, cara, você não sabe nada de futebol, nada. Um momento que eu não estava lá, mas que para mim é um dos momentos mais tocantes da história do Corinthians, é quando a Madalena toma uma rasteira. Em 1977, o Corinthians vai jogar no interior de São Paulo, se não me engano, contra o 15 de Jaú. O Corinthians perde, a Madalena invade o campo, cruza o campo inteiro e um policial corre atrás dela e para pará-la ele dá uma rasteira nela. E para mim esse é um dos momentos mais emblemáticos da história do Corinthians, porque ela cai, e ele fotografa, isso virou capa de jornal, ela caindo, aquela mulher sofrendo uma rasteira, uma mulher preta, torcedora, com 2 filhos, né, com acessibilidade limitada e tal. E aquela mulher representou, acho que toda a nação corintiana quando ela faz isso, né? Então acho que esse é um dos momentos para mim mais tocantes e mais sensíveis pelo olhar feminino no futebol quando se fala do Corinthians. E eu acho que muito da democracia que o Brasil vive nesses últimos 40 anos, a gente deve para um movimento que saiu de dentro do futebol. Muito. Eu ouso dizer que a democracia corintiana, nascida num campo alvinegro, sob a tutela de um grande ditador do futebol, que era o Vicente Mateus, a quem eu amei muito, a quem eu sempre tive um maior respeito, né, porque era um cara que amava o Corinthians acima de tudo, embora fosse um grande ditador. A democracia corintiana nasceu ali. Eu acho que essa camisa, que é a da democracia corintiana, depois eu viro de costas, ela é a camisa da democracia corintiana, ela representa tudo aquilo que a gente ainda está engasgado, né? Com esse Congresso ruim, com essa politicagem que nos coloca em campos opostos, né? Que tira um pouco a gente esse brilho de ser brasileiro, porque não importa a nossa ideologia política, né? Mas a soberania do país é a mesma para todo mundo, independentemente de você ser de esquerda, de direita, radical daqui, anarquista, não importa. Né? Todos nós somos brasileiros. Então acho que essa camisa nos coloca no mesmo patamar. Eu também vi muita gente na manifestação com a camisa e com o número 8 nas costas, que é o número do Sócrates, porque traz essa simbologia
de você continuar lutando por democracia. E mais do que isso, continuar lutando por igualdade. A gente está brigando para a gente ser ouvido e para lembrar para esse Congresso e para esses políticos todos que eles continuam trabalhando para a gente e não para eles. O que é bizarro, né? A gente tem que ir para a rua para lembrar do Congresso que nós pagamos, que eles são nossos funcionários. Eu não me conheço sem ser corintiana, né? Eu vim ao mundo corintiana. Assim, sou filha de um pai fanático pelo Corinthians, um torcedor assim dos mais acirrados, então eu não conheço a minha vida sem o Corinthians, né? Eu nunca tive opção de torcer para algum outro time que não fosse o Corinthians. Então, dentro da minha casa, a gente sempre foi muito praticante do corintianismo, praticante mesmo, né? Se colocava bandeira no dia de jogo, se fazia oração para São Jorge, então tinha toda uma coisa mesmo de cultuar. Então, meu pai organizava campeonato dentro do Corinthians, era super amigo do Vicente Mateus, era uma loucura. Então, tem uma foto emblemática do título de 1990, que é a primeira foto do Vicente ao lado do troféu, e o meu pai está carregando o troféu, tipo, como se aquilo fosse dele, como se pertencesse a ele. Eu tive uma educação muito masculinizada. Então, eu e a minha irmã, nós somos em 4, né? 4 filhos. Eu e minha irmã, nós somos muito independentes, a gente sempre foi os alfas, né? Isso é péssimo, porque embora a gente seja muito feminista, a gente foi criada, né, para sermos homens. É uma outra geração, então a gente está falando, nós somos remanescentes dos anos 70. Mas eu acho que isso nos empoderou muito. O futebol nunca foi um lugar para a mulher. Eu acho que ainda hoje o futebol não é um lugar para a mulher. A mulher precisa encontrar esse lugar e ela ainda é muito difícil. Então, por exemplo, nós temos um time de futebol feminino que é espetacular, né? Nós estamos sambando no masculino, sambando, né? O Corinthians se dá o direito de perder pênalti contra o Flamengo, nesse nível. E aí você tem um time que ganhou não sei quantas Libertadores, o feminino, que é incrível, que é o melhor time de futebol da atualidade no sul global, e ainda assim a gente tem uma grande caminhada para transformar isso numa coisa séria e prestigiosa, né? Então, as mulheres sabem o quanto isso é difícil. Eu me formei jornalista para ser jornalista esportiva, né? Eu nunca me vi como jornalista de moda ou como jornalista de política. O meu lugar sempre foi o futebol. Sempre foi o lugar onde eu me sentia muito confortável. E eu tive que sair do futebol, porque a minha geração não encontrou espaço dentro do futebol. Então, eu passei por todos os tipos de assédio possíveis, né, como jornalista, né, e eu fiz campo, eu fiz política clubista, né, fiz livros sobre futebol, e eu nunca encontrei esse meu caminho no futebol. Acabei indo para um lugar mais aceitável, mais razoavelmente empoderado para a mulher, que é a moda. Mas jamais deixei de gostar de futebol. E o Corinthians sempre teve um apelo muito feminista. O Corinthians foi o primeiro time a colocar uma mulher para presidente. E não importa se ela sentou ou não na cadeira do presidente, ela foi eleita. E a gente está falando de 1989. Tá? A Leila hoje é presidente porque Marlene Matheus foi presidente. Que todo mundo pode ter o mesmo direito que a gente. Né? Não é porque você mora melhor que o outro não pode morar melhor. A gente tem que nivelar isso para cima, para que as pessoas possam ter direitos e cada vez direitos melhores. Acho que é isso. Eu acho que o Corinthians representa muito isso. E a semana inteira fiquei te esperando para te ver Corinthians e tal. Isso também é... Acho que tudo que sai da nação corintiana é realmente de arrepiar. Mas eu acho que o que mais nos resume o Poropopó, que não é nada, mas é tudo ao mesmo tempo. E eu não seria a pessoa que eu sou se eu não fosse corintiana. Eu acho que muito da minha personalidade vem muito de ser corintiana. Eu me defino muito como uma corintiana praticante. E eu tenho o maior orgulho de ser corintiana. Maior orgulho.